Mais uma área de atuação do biomédico na área da imagem é o setor de medicina nuclear. A medicina nuclear é uma das áreas dentro da imaginologia que mais contrata biomédico atualmente. A medicina nuclear, vamos ver, que perpassa por um princípio de formação de imagem diferente do restante dos exames do radiodiagnóstico, pois iremos ver que no paciente será administrado um radiofármaco e ao radiofármaco chegar no órgão de interesse, vai haver emissão da radiação e o aparelho da medicina nuclear vai ser o responsável por captar essa radiação e transformar em imagem. Eu quero que vocês já entendam desde já que quando falarmos de medicina nuclear, a nível de diagnóstico, todos os exames que estão mostrando para vocês aí, aqui, tireoide, cintilografia da óssea, cintilografia a nível cerebral, cintilografia de perfusão do miocárdio, existe cintilografia de perfusão ou cintilografia de aspiração pulmonar, cintilografia renal, estática, dinâmica. Então, são exemplos de cintilografias rotineiras. Então, sempre quando falarem para vocês sobre diagnóstico no setor de medicina nuclear, tem que lembrar das cintilografias. Então, os exames relacionados a esse setor é chamado de cintilografia. Quando a gente fala em medicina nuclear, então, é uma medicina, é uma especialidade médica que combina pequenas quantidades de material radioativo, que a gente chama de radioisótopo, combinado a um medicamento que é o fármaco. A combinação de um radioisótopo, que é um elemento químico emissor de radiação, com um fármaco, a combinação dos dois, tem-se o radiofármaco, e este radiofármaco que será administrado no paciente, ou para formar a imagem do organismo, ou para tratar. Logo, a medicina nuclear serve tanto para diagnóstico, que são as cintilografias, e tem também a vertente e a finalidade de tratamento. Como iremos falar aí na frente, a iodoterapia para tratamento de câncer de tireoide, ou tratamento paliativo com Samário 153, são exemplos de tratamento dentro da medicina nuclear. A medicina nuclear, então, o princípio básico é a aquisição de imagens geradas através de um aparelho chamado gama-câmara. A gama-câmara, que vocês estão vendo aqui, o aparelho, capta a radiação emitida pelo corpo do paciente, porque é nele, é no paciente, que há a administração do radiofármaco. A administração do radiofármaco, dependendo de qual protocolo, de qual exame cintilográfico está se falando, pode ter administração do radiofármaco via endovenosa, que é a grande maioria, né? Cintilografia óssea, cintilografia de perfusão do miocárdio, né? São exemplos de administração via endovenosa. Administração via oral, existe uma cintilografia para pesquisa de refluxo gastroesofágico, que é feito com radiofármaco via oral. Existe a cintilografia de aspiração pulmonar, que é através da inalação do radiofármaco. Então depende de qual exame cintilográfico está se falando para saber qual é a via de administração do radiofármaco e qual radiofármaco específico será utilizado. Essa definição de medicina nuclear foi desde 1972, a Organização Mundial de Saúde já definiu a medicina nuclear. Claro que o aparelho já surgiu lá de antes, né, com Al Anger, que foi responsável por desenvolvimento dessa técnica de imagem. A medicina nuclear, então, os princípios básicos estão na combinação do radioisótopo com fármaco, possibilitando o radiofármaco. Lembrando, o radioisótopo é o elemento químico emissor de radiação, o qual já falamos muito bem. O radioisótopo é o elemento químico emissor de radiação. E quais são os radioisótopos mais utilizados?
a nível de medicina nuclear, o tecnécio, 90% dos exames é feito com tecnécio. Vamos explicar no próximo slide como é que a gente obtém esse tecnécio através de um gerador que é adquirido pelo setor de medicina nuclear. Além desse radioisótopo, existe o iodo 131, muito utilizado no tratamento de câncer de tireoide, por exemplo. O tálio 201, foi muito usado na cintilografia de perfusão do miocárdio, tálio 201. O galho 167, específico, por exemplo, para o estudo de melanomas, linfomas. E o samário 153, outro tipo de radioisótopo, que é utilizado no tratamento paliativo de dores ósseas. No caso de metástase óssea, o samário 153 pode ser utilizado. Então aqui são alguns exemplos de radioisótopos utilizados na medicina nuclear. E o fármaco depende de qual exame cintilográfico está sendo feito naquele paciente. Porque o fármaco é específico ao alvo, ou seja, é de acordo com o órgão, com a estrutura que está sendo analisada. Existem fármacos diferentes, que eu coloquei para vocês os principais, né? Então, por exemplo, o MAA, macroagregado de albumina, o MAA muito usado na cintilografia de perfusão pulmonar. Aí você pega o tecnécio, combina com o MAA e faz a cintilografia de perfusão pulmonar. Já o DTPA, está vendo com a tarjinha verde aqui escura, o DTPA muito usado na cintilografia renal dinâmica, certo? Além disso, o DMSA, esse com a tarja com verde mais claro, tá vendo? DMSA, cintilografia renal estática. E o MDP é outro fármaco específico para a realização da cintilografia óssea. O MDP específico da cintilografia óssea. Se fosse falar de perfusão do miocárdio, cintilografia de perfusão do miocárdio, utilizaria Sextamib, um outro fármaco, e assim sucessivamente, dependendo de qual procedimento e qual órgão está sendo estudado. Esses fármacos são utilizados somente no setor de medicina nuclear e aqui no Brasil são produzidos a grande maioria no IPEM, certo? Está escrito aqui o IPEM, tá vendo? Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares produz esses fármacos que serão utilizados no setor de medicina nuclear, onde são feitas essas cintilografias. Claro que, como eu falei, o principal radioisótopo utilizado em combinação com os fármacos é o tecnécio 99. Toda semana, o setor de medicina nuclear adquire um gerador, 2 geradores, depende da demanda, depende da quantidade de aparelhos gama-câmara que se tem no local. Mas lembrar que o gerador é adquirido toda semana, porque precisa, a partir desse gerador, obter o tecnécio. Lembra que tem a meia-vida, né? Todo radioisótopo tem a meia-vida. A meia-vida do tecnécio, e esse é o motivo de ser mais utilizado o tecnécio, porque a meia-vida do tecnécio é de apenas 6 horas, uma meia-vida curta. Além disso, o tecnécio é de fácil acessibilidade devido a esse gerador, que é adquirido pelo setor. Além disso, a energia desse tecnécio é baixa, logo a dose absorvida também pelo paciente é baixa. Então, isso são vantagens de se utilizar o tecnécio dentro da medicina nuclear tradicional, né? Dentro do setor da medicina nuclear. Então, o gerador é fácil, só rapidamente explicando a vocês. Vocês estão vendo aqui um frasquinho azul com soro fisiológico, totalmente a vácuo, e aqui um outro frasco vermelho, vazio, sem nenhum líquido, sem nenhuma substância, mas também a vácuo. Por quê? Tem um orifício aqui em cima, outro orifício aqui, como está mostrando aqui, ó. Quando você coloca esse frasco azul, vai haver o furo, todo o material dentro do frasco azul, que era soro fisiológico, passa para dentro do gerador, onde acontece a eluição, ou seja, a eluição é a obtenção do tecnécio. Então, quando você colocar o frasquinho vermelho do outro lado, todo o soro fisiológico que passou por aqui será eluído, né? E será passado para dentro do frasquinho vermelho, e esse frasquinho vermelho que vai ter o tecnécio. Esse tecnécio é que será utilizado nos exames. Quanto é que vai utilizar? Vai utilizar de acordo com a prescrição do médico nuclear e determina a atividade da amostra para cada
exame, ou seja, a dose que será utilizada em cada exame, certo? Existe um medidor de atividade dentro do setor de medicina nuclear. Então, a medicina nuclear pode ser feita para tratamento, que é no caso da iodoterapia ou tratamento com samário. A iodoterapia é feita com iodo 131, onde é utilizado para tratamento de cantireoide ou hipertireoidismo. E o tratamento com samário é um tratamento paliativo de dores ósseas em caso de metástase óssea, certo? Mas o que nos interessa, a matéria é análise diagnóstica por imagem. Então, o que nos interessa é saber do diagnóstico, e sempre quando falar de diagnóstico na medicina nuclear, a gente está falando das cintilografias, as mais diversas, a cintilografia óssea, miocárdio, renal, perfusão pulmonar, por exemplo. Ou seja, o diagnóstico a nível de medicina nuclear tem um amplo espectro de aplicação e pode vir a ser solicitado pela cardiologia, oncologia, ortopedia, nefrologia, neurologia, endocrinologia, gastroenterologia, entre outros, para você entender a amplitude hoje que a medicina nuclear chega a nível de serviço de saúde. Então, se a gente fosse diferenciar a medicina nuclear, a diferença em relação ao radiodiagnóstico, né? Por exemplo, tomografia é radiodiagnóstico, não é isso? Ou a radiografia é radiodiagnóstico. Qual a diferença dessas duas áreas? O radiodiagnóstico, a fonte de radiação é o equipamento. Né? Um aparelho de radiografia emite radiação, um aparelho de tomografia emite radiação que atravessa o paciente e possibilita formar a imagem, né? No caso da medicina nuclear, não. A medicina nuclear, a fonte de radiação é o próprio paciente. Então, um aparelho chamado gama-câmara capta a radiação emitida pelo corpo do paciente e transforma em imagem. A outra diferença marcante, a gente até falou no começo da nossa disciplina, é que a medicina nuclear estuda alterações fisiológicas ou metabólicas dos órgãos, ou seja, a medicina nuclear está para a fisiologia como o radiodiagnóstico está para a anatomia. Certo? Então, a medicina nuclear estuda alterações fisiológicas ou metabólicas. Logo, se a gente for pensar, qualquer patologia primeiro vem alterações fisiológicas. Ou seja, a medicina nuclear consegue estudar, de fato, alterações mais precoces no curso da doença. Então, a medicina nuclear baseia-se no estudo do funcionamento dos órgãos, permitindo avaliar suas alterações na doença ou fundamentar-se nas mesmas para fins terapêuticos. Então, existem várias vantagens da medicina nuclear, né? Como podemos citar, com a técnica segura, porque utiliza baixas doses de radiação, possibilita um risco mínimo de reação alérgica, porque todos os fármacos foram bem estudados, foram feitos ensaios clínicos e estudos a nível in vivo para saber possíveis reações alérgicas. Então, as reações alérgicas são bem baixas, se comparado a qualquer uso de contraste, por exemplo, na tomografia. Já falamos da importância da medicina nuclear fornecer informações funcionais e metabólicas, o que nos permite um diagnóstico mais precoce do curso da doença, uma relação custo-eficácia adequada, mesmo sendo um preço maior, mas sai de fato com um diagnóstico preciso, porque medicina nuclear nunca vai ser o primeiro exame, né? Sempre a nível da medicina é solicitado exames anteriores e aí que vem com que depois o médico prescreva algum exame cintilográfico, ou seja, para até o médico nuclear laudar nessa área, é solicitado exames anteriores para ver a comparação da evolução do quadro daquele paciente. Mas o que chama a atenção nossa na medicina nuclear é que na cintilografia pode ser feita imagem de corpo inteiro, o que a gente chama de PCI, pesquisa de corpo inteiro. Existe pesquisa de corpo inteiro de diversos tipos, né? Existe pesquisa de corpo inteiro voltado à cintilografia óssea, né? Você coloca o tecnécio mais o MDP, que é o fármaco, e aí quando você administrar no paciente vai haver a distribuição do radiofármaco por todos os ossos do corpo. Em caso de estudo de osteomielite ou metástase óssea, pode ser feita a pesquisa de corpo inteiro. Existe outra pesquisa de corpo inteiro que é feita com gálio, que é outro radisótopo, né? O gálio 67, onde casos de linfomas, certo? É feito a administração do gálio e verifica onde tem essa hipercaptação do gálio, permitindo de fato detectar o linfoma e a extensão desse linfoma. E também tem pesquisa de corpo inteiro com iodo 131, principalmente pacientes pós-tireotomizados, pacientes que retiraram a tireoide, pode ser administrado um radisótopo iodo 131, e esse iodo 131 ao ser administrado, pense em um paciente que tirou a tireoide, nenhuma área do corpo pode ser captado, né, o iodo. Caso o paciente tenha uma captação do iodo em algum local do corpo,
certo? E que ele não tem mais tireoide, porque ele foi, quer dizer que houve deslocamento de células cancerígenas ali da tireoide para outro local, ou seja, aquela célula tem origem tireoidiana, por isso captou o iodo 131. Por isso, pacientes pós-tireotomizados, somente que tenha dado na biópsia a presença de lesões malignas, né, de neoplasias e com deslocamento, com metástase, com possibilidade de metástase ali, de ramificação daquele tumor, é importante ir acompanhando ano após ano a pesquisa de copiteiro com o iodo 131. É um importante método de estadiamento para esses pacientes tireotomizados, ou seja, paciente que quer tirar a tireoide. Então, na próxima parte do vídeo, irei comentar para vocês sobre a gama câmara, equipamento que compõe a medicina nuclear.